Chegando mais um momento da nossa Escola Bíblica Dominical, nosso resumão da lição 10. Bom, quero lhe agradecer por estar aqui conosco e espero que esteja tudo bem com você. Se você entrou aí e não foi inscrito, não esqueça de se inscrever, acionar o sininho, dar o seu like, o seu joinha ou o seu dislike, comente, compartilhe, concorda, discorda, acrescente. Nós estamos aqui para aprender mesmo, afinal de contas isso aqui é uma escola bíblica e escola é uma via de mão dupla. Enquanto você ensina, você aprende. Bem, os verdadeiros discípulos glorificam a Deus. É o tema dado pela lição 10, lecionada pelo mestre pastor Alex Cardoso. Textual. E o que de si mesmo se exaltar, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha a hora. Lembrando que a gente aqui é só um resumo. O discípulo de Cristo, na verdade aplicada, o discípulo de Cristo deve ser exemplo para o rebanho de um viver coerente com os princípios bíblicos para a glória de Deus. Quais são os objetivos dessa lição? Ensinar sobre o poder do discipulado, expor critérios para o verdadeiro discípulo que exerce liderança e revelar erros do falso poder. Sublinhe isso aí. Isso aqui é um ponto extremamente relevante. Texto de referência está em Mateus, capítulo 23, verso do 6 ao 12. Lembrando que esse verso, aqui o verso 8, 7 e 8, que diz assim: e as saudações nas praças e serem chamados... Deixa eu ler o 6, vamos contextualizar direitinho. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Vamos lá. É bom você atentar para esse texto. O verso 8, por exemplo, é um verso muito usado pelos desigrejados. Já ouviu falar nos desigrejados? Os sem igreja, fica atento porque esse tema ele vem aí para poder fazer um barulho tremendo no meio evangélico. E os desigrejados. Eu estou com 2 livros aqui que abordam esse assunto e o verso 8 é o texto áureo, o texto base para os desigrejados, tá bom? Eles vão justamente defender a ideia. Vós, porém, não quereis ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos sois irmãos. Com a ideia deles é que você não precisa de um líder, você não precisa de um pastor, porque todos sois irmãos. Todos nós somos irmãos. Esse aqui é o texto de defesa deles. Se você já ouviu falar no desigrejado, deixa o seu comentário se você também não ouviu. E é um tema que você, professor, pastor, superintendente, pregador, precisa se inteirar, porque esse tema vem aí e a gente não pode ser pego de surpresa, tá bom? A gente precisa estudar e acompanhar todo o conteúdo, o compêndio que vem surgindo no meio evangélico, para a gente não ficar parado vendo a banda passar e depois a gente não sabe de nada que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, o IBGE cadastrou que existe aproximadamente, isso aí há mais de 4 para 5 anos atrás,
mais de 4 milhões de desigrejados no Brasil. A revista Enfoque disse que já estava chegando a um número de 10 milhões. Então, analise esse tema, porque esse tema ele é um tema muito importante. A gente não pode ficar a par e viver de maneira que isso seja algo que nós não tomemos conhecimento. Então, ó, fica aí um despertar para você, pega essa ideia e leia sobre o tema. De preferência, pega um livro que você tenha um conteúdo sólido, fruto de pesquisas, para que você tenha uma fala sustentável e possa falar com propriedade sobre esse assunto, tá bom? De repente a gente volta a falar nisso, mas é só um despertar para o meu amigo professor. Qual é a introdução? Ser todo-poderoso é a natureza de Deus, chamada de onipotência. Ao homem resta conhecê-la e se submeter a ela. Não é errado um discipulador ter poder, desde que ele venha de Deus e sirva para a sua glória e o seu propósito. O que é a onipotência divina? Bom, onipotência vem de omni, que quer dizer todo, e potens. Você pode encontrar também potentia, que quer dizer poder. Então, onipotente é aquele que possui todo o poder. Ele está ali com todo o poder que possa existir, emana dele. A gente vai falar, o diabo tem poder? Sempre surge essa perguntinha. O diabo tem poder? Sim, o diabo tem poder. A gente pode ver em textos a sua ação. Por exemplo, na família de Jó ali, Deus dá a ele permissão, ele vai lá, atua na natureza, ele provoca tempestades, então ele tem um certo poder limitado de fazer catástrofes, mas o Todo-Poderoso é o Senhor nosso Deus. A gente vê também em Daniel capítulo 10 que ele bloqueia a oração de Daniel e Deus envia Gabriel. Gabriel não consegue resisti-lo, mas aí vem Miguel e Miguel coloca os demônios territoriais ali que está atuando para impedir a oração de Daniel para que ela fosse até aos céus. Então, só para a gente ter uma noção, todo poder pertence a Deus. O Deus Todo-Poderoso é o Deus da Bíblia Sagrada. Já pegou sua Bíblia? Deixa sua Bíblia de mão aí, ó. Sua água também, sua caneta e o seu bloquinho de anotações. Vamos lá. O 2.1 vai falar sobre os desígnios, sobre designa destinos. Designa destino. Homens não são capazes de designar os destinos das pessoas. Só Deus é capaz de fazer isso. Por quê? Porque todo o poder está com Deus. Então, se a gente vê, por exemplo, o poder de Deus, ele vai contrastar com o poder humano, porque o poder de Deus, ele não tem limites. O homem, ele pode ter um poder que fora delegado a ele, mas ele tem o seu raio de ação, a sua limitação. Deus não, Deus ele pode fazer tudo sem pedir conselho, sem pedir opinião. Ele manda e desmanda, ele faz e desfaz. Ele é quem governa o universo, justamente porque todo poder, o Todo-Poderoso é o Deus que está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Então, homens não são capazes de designar o destino das pessoas, só Deus tem esse poder. Usa a sua glória, usa para sua glória e propósito. A maior mudança de destino foi quando Deus enviou o seu Filho para salvar o homem. Da onde? Do inferno. Uma coisa que quase a gente não vê falar é essa palavra, o inferno. A gente ouve falar de tudo, mas
o autor aqui foi bem enfático e diz para salvar o homem de quê? Da sua morte eterna, do seu estado eterno no inferno, portanto vinculado à eternidade. Homens com sede de poder estão com o seu coração nas coisas desta terra. Mateus 26, 21. Como Diótrefes, que procurava ardentemente ser reconhecido como pessoa mais importante daquela igreja local. Então vamos ler Mateus capítulo 6, verso 21, para a gente entender o texto. Vamos lá. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Para muitas lideranças, o céu está aqui. Para muitas lideranças, o céu está aqui. Para muitos discípulos, o céu é aqui. Porque ele acaba se preocupando com as coisas daqui, coloca o seu coração nas coisas como Diótrefes e perde-se a essência daquilo que é espiritual. Então nós estamos falando, um verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Então você como discípulo, nós como discípulos de Jesus, temos sempre em foco que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Olha o que diz o Salmo, capítulo... Cadê o Salmo? Salmo 115. Diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Porque por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, sempre o foco é essa glória ser endereçada a Deus e nunca a nós. O verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Não glorificou a Deus, não glorificou a Cristo, é obra nossa, é obra do homem, porque o Espírito do Senhor que está na nossa vida, ele também glorifica a Jesus Cristo. Vamos aqui a 1:2. Promove a santidade. O verdadeiro discípulo glorifica a Deus. 1:2 promove a santidade. A santidade é um atributo comunicável de Deus. O atributo comunicável é aquele que Deus compartilha com o homem: amor, bondade, santidade, entre outros. Parte deles elencado por Paulo em Gálatas 5:22, quando ele fala do fruto do Espírito. A santidade, ou seja, a separação do pecado, é exigida por Deus. Não se deve confundir santidade com religiosidade, sendo essa o esforço meramente humano e vão para alcançar o sagrado. Bom, a religiosidade, aí existem alguns extremos, né? Por exemplo, o evangelho não é religião. O evangelho é um estilo de vida que deve ser vivida como Jesus. Mas os evangélicos acabam sendo religiosos. E às vezes a gente não sabe dividir, separar religião de cristianismo. E às vezes nós estamos vendo um irmão praticando o cristianismo e nós o chamamos de religião. E nós, entre aspas, estamos praticando a religião, a chamando de cristianismo. Às vezes as marchas são trocadas e emboladas simplesmente pelo fato de não haver conhecimento do território onde está sendo explorado. Mas o evangelho em si, ele é um estilo de vida. Ele não é jamais, o evangelho é ou será uma religião. Mas a religião acaba estando inserida no contexto evangélico, até sem perceber. Então fica atento aqui, eu poderia citar vários pontos
da religião inserido e que é tido como uma verdade e, na verdade, é uma religiosidade desenfreada, porque às vezes nos falta a fidelidade à Bíblia e nós acabamos sendo fiéis às tradições dos homens. Vamos ficar atento aí, porque Bíblia é Bíblia, tradição é tradição, santidade é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Quando eu me separo do mundo e me volto para Deus. Não é só separar do mundo, é eu me voltar para Deus. Na verdade, o ato de eu me voltar para Deus já me separa do mundo automaticamente. Uma certa feita, um jovem ouviu a pregação do pastor Moody. Vamos beber água, já pegou sua água? Vamos lá. E ele disse para Moody: pastor, agora que eu conheci o evangelho, eu vou abandonar o mundo com seus pecados. E Moody falou: pelo amor de Deus, não faça isso. Seja sincero, seja fiel a Deus. Busque a Deus. E o mundo, com as suas práticas, te abandonará. Então, a verdade, a essência do abandono de uma vida pecaminosa está justamente no ato de se buscar a Deus. Automaticamente, quando a gente busca a Deus, algumas coisas vão nos deixar para que Deus ocupa esse espaço e a casa seja dominada por Ele. A casa, a nossa vida espiritual. Vamos lá, promovendo a santidade. Vamos falar de santidade, é algo também que quase não se fala, até porque Isaías ele trouxe uma justificativa para o Senhor, dizendo que ele era homem de lábios impuros, porque ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ora, isso não justifica. A santidade faz você brilhar em meio às trevas. Paulo ele diz que é para você se afastar dos homens que, dizendo ser cristão, são mentirosos, vivem na prática do pecado, são gananciosos. Desses que se dizem cristão e têm esse estilo de vida, se afaste, disse Paulo. Mas não podemos nos afastar do mundo daqueles que estão praticando tais coisas, porque desses nós precisamos levar Jesus e a luz do Evangelho para eles. Vamos lá. Tem poder para exaltar. Exaltar no original é rupizou, que significa elevar às alturas, elevar ao extremo da opulência e prosperidade, elevar a dignidade, honra, felicidade. É uma ação divina que afeta a vida natural e espiritual. Só é alvo dessa bênção quem conhece o poder de Deus e se humilha perante ele. Deus resiste aos soberbos, como Diótrefes. Deus resiste aos soberbos. Os soberbos não têm lugar para com Deus, porque Deus é um ser extremamente humilde. E o autor coloca aqui 5:5 de 1 Pedro, que diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O que Deus faz com os soberbos? Ele resiste aos soberbos. Então a gente percebe a rebelião de Datã, Coré e Abirão, aqui de Números capítulo 16, verso 20, que vai falar a respeito dos rebeldes castigados. O 16:1 começa a narrar o fato. A rebelião de Coré, de Corá, Datã e Abirão, é justamente a soberba.
o que derrubou o Lúcifer e o transformou num Satanás, num adversário, foi a soberba. Então a soberba é algo abominável diante de Deus. E, na verdade, quanto maior for o ofício do discípulo, mais ele deve usar esse ofício para glorificar a Deus. Mais ele deve usar o seu posicionamento, o seu poder dado a ele para que ele glorifique a Deus. Sempre esse vai ser o papel importante na nossa vida, sempre tendo em vista a glorificação do nome de Deus. Olha o que diz Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Qual é o tema? Qual é o tema? Os verdadeiros discípulos glorifiquem a Deus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e você não tenha mérito nelas, mas que nelas seja glorificado o Pai que está nos céus. Vamos lá, o verdadeiro poder. Tópico 2. Jesus veio mostrar o verdadeiro poder. Na contramão do mundo, esse poder está associado a um coração dedicado e incorruptível, e atitude generosa sem esperar nada em troca, e a solidariedade junto aos que sofrem. Então, o verdadeiro poder, se Deus te colocou numa posição de poder, ele te coloca nela para que você sirva aqueles que não estão numa posição tão elevada quanto a nossa. Então, se nós estamos numa posição de poder e não estamos sendo útil aos outros, ou de repente achando que os outros é que devem ser úteis a nós, nós estamos invertendo aquilo que foi estabelecido por Deus. No estabelecimento de Deus, de Jesus Cristo, a quem foi dado o poder, foi dado o maior serviço. A quem foi dado o poder, foi dada a maior função de servir. Eu posso até não praticar isso tendo poder, só que isso está inserido aqui. Isso aqui é que é a verdade absoluta. Então, por mais que se eu fizer errado, não deixa de ser verdade. O que o poder foi me dado para que eu sirva as pessoas e não para que as pessoas me sirvam. Então, o verdadeiro poder é para nos tornar generosos, para nos tornar pessoas que auxiliem aqueles que estão abaixo de nós e que têm menos poder delegado do que a nós mesmos. Fica atento que isso aí para a gente não desconfigurar o que a Bíblia diz pela tradição. Revela inteireza de coração. 2.1. O coração do discipulador deve estar inteiramente voltado para o seu chamado, que é cuidar do rebanho de Deus. O religioso estavam presos ao status dos seus cargos, que faziam questão de exibir. E o pior é que o amor deles estava nisso. João serviu com amor e alertou que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque a essência de Deus, porque Deus é amor. Deus busca líderes segundo o seu coração. Então revela inteireza de coração, pureza de propósito. Eu sempre tenho dito isso aqui. Quando o que você faz de maneira pura e não de maneira sempre tendo em vista aquilo que irá retornar para você.
seja lá em aplausos, em elogios ou qualquer outro benefício. O verdadeiro discípulo tem sempre em mente como meta glorificar a Cristo. Esse é o tema dado e a gente não pode sair do tema, tá bom? Verdadeiro, ó, revela a inteireza de coração. E é gente do bem. O verdadeiro poder também é dado a gente do bem. A bondade é a essência de Deus, que Jesus encarnou. Os religiosos foram repreendidos por Jesus por desejarem ter os primeiros lugares nas sinagogas. Eles sempre queriam os assentos primários, estar lá na frente lá para poder estar sendo visto e sendo motivo ali de atração, como se o ato de estar na frente fosse um prêmio para aqueles que estavam ali, e quem não estavam ali eram os que estavam na plateia e sempre na plateia e nunca estariam no palco. E eles começaram a transformar a frente ali, a liderança da sinagoga, como se fosse o palco. E quem estava abaixo, ali no auditório da sinagoga, como se fosse aqueles que não foram chamados para o palco. E aí a gente começa a fazer desse ponto o chamado como algo para que nossa vida seja glorificada, porque eu fui chamado, você não foi. Essa coisa não é legal dentro do Evangelho. Então, sempre a humildade, o pé no chão, a simplicidade, ela é importante. Então, revela a inteireza do seu coração. Subiu para o seu coração o chamado? Cuidado. O chamado fez você inflar? Cuidado. Sempre mantenha esse chamado como se você não fosse e exerça ele com maestria. É agente do bem. Então, o que nós estamos falando aqui é a respeito da bondade, que é a essência que Jesus encarnou. Os religiosos foram repreendidos por Deus por desejar os primeiros lugares, valorizando o status social do cargo que ocupavam em vez do real compromisso que deveriam ter, que era serem servos. Esses pontos são pontos importantes, porque é a palavra de Deus, é a Bíblia, e a gente tem que estar com a nossa vida, com o nosso chamado sempre alinhado com a palavra de Deus. Sempre olhe, o seu exemplo ministerial é a palavra de Deus, o seu exemplo ministerial é Jesus. O nosso exemplo ministerial são os homens que procuraram exercer o chamado à luz da palavra de Deus. Então, ele é um agente do bem. Ele tem empatias, ele tem características e ele não é uma pessoa exibicionista. O exibicionismo é o espírito do diotrefismo. É puro diótrefes que está atuando aí quando há um exibicionismo. É solidário. O termo solidário vem do latim solidus, que significa firme, inteiro, sólido. Está relacionado a salvos, salvo em boa saúde. Gaio, um líder solidário, foi reconhecido por João pela boa saúde da sua alma. Ele não media esforço para auxiliar aqueles que o procuravam. O espírito da igreja primitiva era o da solidariedade. E Gaio estava sobre ele, e o verdadeiro discípulo é generoso e não age como os fariseus, que faziam para serem vistos por todos. Então, eles faziam em público, diferenciavam a roupa deles, eles tinham tudo para poder, faziam de tudo para poder ser o centro das atenções. Aonde eles chegassem, eles chamavam a atenção pelo seu estilo de vida, só que viviam totalmente alienado de Deus, sem presença de Deus, mas agarrado à Torá e às tradições que eles mesmos estabeleceram como sendo a palavra de Deus.
Vamos para o 3, o discípulo em crise. O discípulo em crise. É devido a esse padrão que nós estamos lendo aqui, de quando o poder é dado ao discípulo e ele não sabe utilizar, é que os desigrejados tomaram muita força no meio evangélico. E os desigrejados, eles crescem aceleradamente. Pode esperar que o tempo vai dar conta de fazer você, de nos fazer entender isso com mais detalhes. Vamos lá, discípulos em crise. Maus discípulos que têm sede de poder são pessoas com crise, que buscam impor sua autoridade como Diótrefes fazia. A ausência de submissão faz com que este mau discípulo respeitasse sua liderança, não entregando as cartas escritas por João à igreja local e se recusando a recebê-lo. O Diótrefes, ele não tinha limites. Talvez ele tinha medo de perder o seu ofício e por isso ele se blindava e ele acabava sempre tentando afastar João e aqueles que tentavam se aproximar da igreja. Então, Diótrefes, ele sofria de algum distúrbio e isso fazia com que ele inflasse o seu ego e sempre se blindasse de determinados assuntos. Bom, a gente não tem muito registro a respeito de como era a igreja onde Diótrefes liderava, nem como era o ambiente, mas provavelmente não deveria ser uma igreja de gente saudável. Deveria ser uma igreja de gente com muitos problemas, muitos distúrbios emocionais devido à sua própria liderança. Talvez também não deveria ter muitos membros, porque Diótrefes era uma pessoa que parece ter alguns agudos problemas sociais, que eu digo, dificuldade de viver em sociedade, de viver em grupo, e provavelmente poucas pessoas deveriam fechar com essa mesma ideologia dele, porque para ser membro da igreja de Diótrefes, teria que ter uma similaridade com ele e não com Jesus, porque seria impossível ficar na igreja de Diótrefes tendo uma ideia de um cristianismo centrado na palavra e tendo o Cristo como o cabeça. Não é verdade? O que você acha desse assunto? Desafia a autoridade. O desejo de primazia de Diótrefes tinha de fazer desafiar a autoridade espiritual que estava sobre o seu ministério, que era o apóstolo João. Isso mostrava sua arrogância e destemor. Jesus deixou claro que os religiosos adoravam ser chamados de rabi. O problema não era ser um rabi. O que Jesus está falando quando ele fala as saudações na praça serem chamado rabi pelos homens, que eles amavam isso, o problema não é que não existia rabi e que ninguém deveria ser chamado de rabi ou de mestre. O problema é que eles se exigiam que isso acontecesse. Eles gostavam de ouvir rabi, mestre. Eles se inflavam, eles se orgulhavam dessas nomenclaturas. Essas nomenclaturas massageavam o ego deles. Então Jesus não está falando que não existia isso e que ninguém deveria ser chamado assim. Mas se o meu ofício, quando me chamam dele, isso me faz bem, e eu sempre quero ser tratado assim, na verdade, isso está me fazendo e me causando muitos males, porque se alguém não me chamar de rabi, eu não fico satisfeito, e eu vou pedir então que me chame. Não, aqui está o rabi. Então essas conclamações é que Jesus
está botando freio. É nessas conclamações que Jesus está pisando ali no freio e falando que eles amavam ser chamados de rabi. Então, isso também acontece. Tem pessoas que, se você chamar ele de um nome inferior ao seu ofício, ele não gosta. O irmão foi consagrado a presbítero, ele era diácono. E você esqueceu e falou, o diácono ciclano, ele falou para você, diácono não, aqui é o presbítero fulano. Ou então ele era um presbítero, foi ordenado a evangelista, e você chamou ele de presbítero. Não, presbítero não, aqui é o evangelista. Ou ele era um evangelista, ou um presbítero foi ordenado a pastor, e você chama ele de presbítero. Ele falou, não, aqui é o pastor fulano. É isso que Jesus está combatendo. É o inchaço, o orgulho pelo ofício, e não o ofício em si. O ofício é importante, mas quando ele faz com que eu me enche, aí Jesus fala assim, ó, para com isso aí, porque isso aí está te fazendo mal e não bem. É o que Jesus está ensinando aqui no texto. Então, ele desafia a autoridade, eles adoravam ser chamados de rabi. Tem pessoas que adoram ser chamado pelo ofício, não que não se deva chamar. É um tratamento eclesiasticamente respeitoso. Mas, por exemplo, se alguém esquece, não, porque aqui, isso aí, Jesus está falando, isso aí se torna o campo da religiosidade, que se não te chamar, você esculacha as pessoas. Essa é a preocupação de Jesus. Porque o que faz as pessoas te chamarem do seu ofício é o exercício dele em amor, em humildade e em maestria. Porque se não exerce aquilo a qual se tem um nome, ou se exerce de maneira arrogante, as pessoas podem te chamar, te tratar pela arrogância, e não pelo respeito e pelo desempenho categórico que ele vê sendo exercido dentro daquele ofício. Se eles exercessem o ofício de mestre com humildade, com simplicidade, com amor, eles seriam tratados como mestres sem precisar ficar, aqui é o mestre. E Deus nos guarde e nos livre dessas coisas. A Bíblia é a nossa regra, tá bom? Então, no coração deste religioso havia o sentimento de superioridade, mas Jesus destacou que o maior teria que ser servo, um ensinamento oposto ao que aqueles mestres entendiam. Então eles queriam sentar nas cadeiras, nas primeiras cadeiras da sinagoga, ser ovacionado, e Jesus na contramão, trazendo o evangelho, disse, ó, no meu reino não é assim. Vamos ler esse texto, porque esse texto ele é muito lindo. E a Bíblia contra a Bíblia não há argumento, e isso pode ser um assunto em pauta em sala de aula. No capítulo 10, no versículo 42, Jesus disse assim, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Lá no mundo, ele vai fazer, lá no mundo, os governantes exercem autoridades sobre aqueles que são menores, que estão abaixo deles, ó, sobre os povos. Eles exercem o seu domínio. Aí no 43, Jesus fala assim, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Vamos lá para nós caminhar por fim. Ignora a fonte de autoridade. Toda autoridade vem de Deus, por essa razão responde ele sobre como desempenha. Se não der fruto, será cortada.
Era assim na época de Jesus, da igreja primitiva, e continuará. Quem exerce autoridade eclesiástica sobre suas próprias regras está em pecado e precisa se arrepender. O mestre Alex aqui cortou bem fino aí com a navalha da palavra de Deus, utilizando primeira epístola de João 1:9. Isso aí vale aí a sua sublinhada, porque isso é a palavra de Deus. 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem exerce autoridade eclesiástica sobre suas próprias regras está em pecado e precisa se arrepender. Há muito abuso espiritual oriundo de um exercício de uma autoridade fora da Bíblia. Há muito abuso espiritual nessa área. Então é importante a gente saber lidar com isso para a gente não ser agredido espiritualmente em nome de uma autoridade que está usando suas próprias regras em nome de Deus. Fica atento, porque isso é seríssimo. Não serve de exemplo. O discípulo cujas atitudes e palavras não inspiram o rebanho de Deus não serve e é mau. Jesus disse que o discípulo deve ser julgado pelos seus frutos. Quem quer apenas se mostrar santo para a multidão não passa de religioso, e Jesus disse que será humilhado. Mas quem se humilha sob a autoridade de Deus é exaltado por ele e reconhecido por seus pares, como Gaio e Demétrio foram. Então Jesus disse que os discípulos devem ser julgados pelos seus frutos. Quem quer apenas se mostrar santo para a multidão não passa de um religioso, e Jesus disse que será humilhado. Que Deus nos ajude a sermos esse discípulo que glorifique a Deus. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, porque nós estamos chegando ao fim de mais uma lição edificante, extremamente com conteúdo agregador para o crescimento. Eu quero lhe pedir a você, meu amigo professor, que ore a Deus, que busque a Deus e que tome a palavra como a sua regra para que você possa lecionar essa aula com base, com respaldo na palavra de Deus, tá bom? Um cristão autêntico jamais será bem-sucedido biblicamente por seus próprios méritos. Ao contrário, se tornará egoísta e insensível, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. O verdadeiro e legítimo reconhecimento que um cristão que está ou não em algum cargo ou função de liderança pode e deve buscar está em conhecer o Deus Todo-Poderoso, revelado em Jesus e expresso na vida de santidade. Meu amigo, aluno, professor, superintendente, pastor, pastora, nós vamos ficando aqui. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima lição, que é o verdadeiro discípulo, é uma referência no serviço cristão. Fica com Deus, até a nossa próxima aula.